Esse dia, meu Pai, que o Senhor preparou para falar conosco de uma forma especial, meu Deus. Meu Deus, que o teu Espírito possa ter liberdade, aqui em nosso meio, meu Deus. Que o teu Espírito possa ter liberdade para exortar, para admoestar, para repreender, mas fala conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. A palavra de Deus vai nos mostrar, aleluia, Jesus, que uma certa mulher, ela chega ao homem de Deus, Eliseu, para trazer um questionamento, para trazer uma causa para ele. Interessante que a palavra vai dizer que essa mulher chega não para qualquer um, ela chega para o homem de Deus. Se a gente for avaliar uma época de hoje, se uma mulher tem um problema, que seja em qualquer área da sua vida, ela vai procurar uma mulher, uma vizinha, vai procurar a esposa do pastor, vai procurar sua melhor amiga, ela vai procurar, aleluia, uma mulher para bater um papo, talvez sente mais à vontade, sente mais livre, mais liberdade. Mas naquela época nós percebemos que essa mulher estava com um problema. Que problema, pastor? Olha para o seu irmão da esquerda, da direita, falando com ele assim: olha, é porque na vida daquela mulher, chegou os dias maus. Chegou os dias maus na vida daquela mulher. A palavra de Deus vai nos mostrar aqui que os dias maus chegou na vida daquela mulher. Os dias maus podem chegar na vida de qualquer pessoa. Estamos sujeitos aos dias maus. Estamos sujeitos, irmãos. Nós vivemos no mundo. Nós não somos super-homens, nem tem super-mulheres. Estamos sujeitos. Da mesma forma que o ímpio está sujeito, o crente, o servo de Deus também está sujeito. A palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher, ela já havia perdido o esposo dela. O primeiro problema, houve luto na casa, estava triste, passando por um luto. Ela estava passando por um luto, pastor. Que luto é esse? Perdeu o esposo, perdeu o seu ente querido, perdeu o provedor da casa, perdeu o homem da casa. E nós sabemos que naquela época, quando se perde o marido, então a mulher, segundo o contexto, a lei mosaica, segundo o Pentateuco, então as viúvas e os órfãos, eles tinham uma atenção especial. Eles tinham uma atenção especial, segundo a lei mosaica. Mas se você for fazer uma avaliação interna, a dor que pairou sobre a vida daquela mulher, perdeu o seu marido. E se não bastasse, aleluia, o marido deixou dívidas, deixou problemas para ser resolvidos. Então o problema ainda estava só aumentando. Então, o primeiro problema, aquela mulher perdeu o esposo. O segundo problema está a ausência de dinheiro. Houve um problema econômico, financeiro na vida daquela mulher. Outro problema que apareceu na vida daquela mulher: os credores. Que credores são esses, pastor? Os credores que o marido havia feito dívidas. Ele havia se comprometido com algumas pessoas. Talvez não sabia, ninguém sabe a hora de morrer, mas ele havia: olha, eu vou pagar essa dívida em tantos meses, ou tantos anos, ou tantos dias. Estava sujeito a isso. De repente ele faleceu. E os credores agora, bateu na porta daquela mulher e disse: olha, paga o que o seu marido deve. Paga o que o seu marido deve. Diz as sagradas escrituras que a lei dava legalidade. A lei dava legalidade, sabe para quê? Para que o homem fosse até o devedor e requeresse de alguma forma a dívida. Se as pessoas não tivessem condição de pagar a dívida, a lei dava legalidade, autonomia, para que o homem fosse até a casa da pessoa e pegasse os filhos para trabalhar, para pagar
dívida. Primeiro o homem morreu, veio agora o problema econômico, depois veio as dívidas, né? E depois agora os credores estão batendo na porta da mulher, olha, paga a minha dívida, paga a minha dívida agora. E agora aquela mulher agora, aí que entra, irmãos, a pérola. A palavra do Senhor nos fala que aquela mulher chega agora para o homem de Deus, para o profeta. E uma mulher, as mulheres, os filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, o teu servo, aleluia, Jesus, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, aleluia. Ele era um homem de Deus, era um homem íntegro, um homem reto, era um homem que tinha assumido o compromisso com o homem, não. Assumiu o compromisso com o governo, não. Era um homem que tinha muitas coisas, muitas virtudes. Um homem que tinha muitos bens e tinha muitos amigos, não. Ele era um homem que temia a Deus. Ele tinha feito um pacto com Deus, uma aliança com Deus, aleluia, Jesus. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos, irmão. Os dias maus veio sobre a vida daquela mulher. Quantas pessoas estão passando isso hoje? Estão passando problemas, passando dificuldades. Só que a ausência, aleluia, Jesus, a ausência do pacto, da aliança com Deus, então se torna aquelas pessoas frágeis, vulneráveis. Elas começam a tomar atitude impensada, irmãos, atitudes precipitadas, tomam atitudes na ansiedade, no medo, na dúvida. Então, em outras circunstâncias, se você for fazer uma avaliação do texto, você vai perceber que aquela mulher teve uma atitude, ela tomou uma atitude. Eu imagino que tantas outras pessoas tomariam atitude de fazer tantas coisas, mas ela foi até o servo de Deus, o profeta do Senhor. O dias maus bateu na porta da casa daquela mulher. A diferença, irmãos, de quem está na presença de Deus é completamente diferente da pessoa que não teme a Deus, da pessoa que é apenas simpatizante. Quando vê o problema, quando vê a dificuldade, a pessoa fica de mãos atadas. É como o seguro de um carro. Quando a pessoa tem um automóvel e ela fala o seguro, se der um problema, se tem alguma dificuldade, a primeira coisa que ela vai fazer, irmão, é pegar o telefone e ligar para onde? O amigo. Ela vai ligar para o seguro. Olha, meu amigo, eu tenho um imprevisto aqui, traz e rebote, leva para tal lugar e depois resolve o problema. É assim, irmãos. Quando a pessoa ela não tem um seguro, não tem um amigo bacana, se disponibiliza a fazer o itinerário, quando não tem um seguro, quando não tem um amigo, quando não tem o dinheiro, então, irmãos, aí sim o problema acontece. Mas quando se tem essas ferramentas, é simples. Quando a pessoa tem o Senhor, quando ela tem a presença de Deus, ela fica tranquila, ela não precipita, ela vai até onde é a solução, ela leva o problema para o trono da graça, aleluia, Jesus. Ela leva o problema para o Senhor. Senhor, aqui está o problema, eu não consigo resolver esse problema, então o Senhor me ajuda a resolver o problema. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos dizer que certa feita o profeta Isaías, ele trouxe um decreto para o rei. O homem daquela envergadura, irmãos, quando abre a boca, pode ter certeza que vai se cumprir. Era o profeta messiânico. Diz a palavra de Deus que agora o rei, o profeta Isaías, entra na presença do rei Ezequias e declara, aleluia, Jesus, traz agora uma declaração, traz agora uma mensagem, aleluia, Jesus. Olha a mensagem que o profeta trouxe para o rei. Olha, rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, aleluia, Jesus, que morrerás e não viverás. Diz o contexto dessa mensagem que o rei agora, ele virou uma parede, colocou a sua
como se vira para a parede, irmãos, acabou. E ele começa agora a lembrar Deus, Senhor, ser servido e te lembrar que eu andei nos teus caminhos, ser servido e te lembrar, meu Deus, que eu abri as portas da casa do Senhor, eu restituí, aleluia, as funções do sacerdote, ser servido e te lembrar que eu tirei toda a imundícia da tua casa, eu fiz uma reforma política e espiritual, eu andei nos teus caminhos, aleluia. E agora a palavra vai dizer que agora antes mesmo do profeta ter saído do palácio, estava no palácio ainda, o Senhor falou para ele: Isaías, meu servo, volta, porque eu ouvi a oração do meu servo Ezequias. Oh, aleluia, Jesus. Quando se tem uma aliança com o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, meu irmão, você pode passar o problema que tiver, mas você está garantido, porque você está debaixo das potentes e sacrossantas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Quando você faz uma aliança com o Deus de Israel, você está resguardado. Você está resguardado, irmãos. Pode acontecer o que acontecer, você está resguardado. A palavra do Senhor nos fala daquela mulher, irmãos. O marido dela temia a Deus. A importância de você servir a Deus, a importância de você fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Toda a sua casa fica resguardada, toda a sua casa fica protegida, toda a sua casa fica debaixo das mãos do Senhor, irmãos. Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer que agora aquela mulher, ela chega perto do profeta, e Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada. Aleluia, Jesus. Não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Aleluia, Jesus. Ela tinha perdido, irmãos. Segundo os historiadores, ela não tinha nada em casa, apenas uma botija de azeite. Talvez ela tivesse tentado pagar sua dívida com os móveis, com algumas coisas que tinha em casa, mas agora não tem nada, acabou. Uma botijinha de azeite. Talvez você se encontre numa situação, e talvez você olhe para o contexto, você olha para a condição econômica, você olha para a sua condição profissional, e talvez você fique até sem saída. Mas Deus está nos chamando a atenção agora, hoje, para você não confiar na força do seu braço. Deus não depende de instrução, Deus não depende de mestrado, doutorado, uma pós-graduação. O Senhor não depende da sua condição econômica para fazer um milagre na sua casa. Ele depende do pacto. Se você tiver uma aliança com Deus, basta para Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bateu os dias maus veio na vida daquela mulher, e aquela mulher procurou recurso, ela foi no lugar certo. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos fala assim: olha, crê nos seus profetas e prosperarei. Quando nós estamos aqui, o pastor, ou a missionária, ou o homem de Deus que está ministrando a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, irmãos, e colocar em prática, a sua vida muda, a sua história muda, a sua casa muda, tudo muda, tudo muda. A Bíblia vai dizer, irmãos, que certa feita no livro de Ruth, no capítulo 1 de Ruth, nós vamos ver o contexto dessa história, que depois que veio uma escassez na terra, um homem de Belém de Judá, chamado Elimelec, pegou a sua família e foi para uma terra chamada Moabe. Diz o texto sagrado que essa terra onde ele iria era uma terra que Deus havia lançado uma palavra contra ela, que nem a sua primeira, segunda, terceira, nem a quarta geração entraria na casa do Senhor. E quando o povo de Israel estava descendo do Egito, eles colocaram como pedra de tropeço, então Deus havia amaldiçoado.
porque aquela terra também era resultado de um incesto, de uma relação, aleluia, ilícita que Deus abomina entre o pai e a filha. Era o resultado, aleluia, a filha mais velha de Ló coabitou com ele, o incesto, e veio agora essa nação de Moabe. Deus havia prometido que nem a quarta geração entraria na casa do Senhor, e agora, devido à escassez, devido ao problema, Elimelec pega a sua família, pega Noemi, pega agora Malom, Quilion e vai para a terra de Moabe, que significa terra de desejo. Olha a diferença, irmãos, quando surge um problema. Quando surgiu um problema na viúva, ela foi até o profeta. Quando surgiu um problema, aleluia, lá no rei Ezequias, ele falou com Deus. Mas em contrapartida, quando surgiu um problema, aleluia, lá na terra de Belém de Judá, que significa terra de pão, em casa de louvores, terra de adoração. Era um problema que surgiu lá, e ele fez, estava afastado de Deus. Mas como o senhor sabe disso, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que no tempo do juiz, quando o juiz julgava, ninguém fazia o que era reto ao Senhor. As pessoas faziam o que achavam que deveriam fazer. Não tinha rei, não tinha limite para as pessoas, viviam uma vida de idolatria, de promiscuidade. Então, nos dias que os juízes julgavam, então veio essa escassez. Deus havia punido a terra. Deus havia punido essa terra. E outra coisa, segundo o contexto bíblico aqui, Malom e Quilion, irmãos, presta atenção. O significado de Malom e Quilion, aleluia. Sabe o que significa Malom? Doença, enfermidade. Quilion, morte e definhamento. Quando nascemos um filho, nós queremos colocar um nome que vai representar algo de bom. Quando os pais de quando Elimelec nasceu, o pai colocou o nome de Elimelec, que significa meu Deus é rei, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora Elimelec traz esses significados estranhos. Começou, irmãos, a andar indiferente com Deus. A aliança foi quebrada. Problema sempre não se corre, se enfrenta. O problema é tete a tete. Deus havia prometido, aleluia, que aquela terra não serviria o Senhor. Deus havia prometido na lei mosaica, no Pentateuco, que não poderia um judeu, um servo, casar com a mulher estrangeira, não poderia se associar, não poderia ter intimidade, não poderia ter pacto, não poderia, porque ele servia de laço, de tropeço. Deus havia falado isso, e ele pega a sua família precipitadamente e vai embora. Passado pouco tempo, morre Elimelec, morrem os dois filhos, e eles ficaram numa penúria, ficaram com a vida de amor, de lamentação, de dor. Diferente agora dessa viúva. Essa viúva agora foi até o profeta. O profeta, olha, os credores estão na minha porta, o que eu faço? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que aquele homem liberou uma palavra para ela: olha, vai para a sua casa, vai para, mas corre agora. Sabe o que é isso? Não corre. Vai até as suas vizinhas e pede vasilha, enche de vasilha em sua casa. Pega os seus dois filhos e entra para a sua casa e fecha a porta. Fecha a porta, Deus, aleluia, ele está trazendo uma revelação profética para a gente aqui hoje, aleluia. Quando você tem intimidade com Deus, quando você ouve a voz de Deus, você não questiona. Talvez aquela mulher poderia falar assim: Eliseu, tu é doido, eu tenho pouquinho na minha casa, vou fechar a porta, os credores estão na porta. Como assim eu pedi vasilha? Ela não questionou, ela ouviu a voz do profeta, o homem de Deus, e assim ela virou as costas.
pelas vizinhanças. Você imagina, irmãos? Os filhos chegando assim, ó. Ei, dona Maria, minha mãe pediu para a senhora arrumar aí uns vasos para ela. Que vasos, menino? É vazio mesmo. Chega em outra casa. Você tem quantos vasos? 2? Vamos dar os 2. Tem quantos vasos? 3? Pode trazer os 3. Pode trazer os vasos. Pode trazer vasos, pode trazer balas, panela, pode trazer o que tiver. Minha mãe está pedindo, traga tudo. Eu quero imaginar os filhos daquela mulher entrando, aquele tanto de vazio, baldes, vasos, e os credores na porta. E talvez os vizinhos não entendiam nada. Quando você se coloca diante de Deus, e quando você toma algumas atitudes perante a sociedade, principalmente no meio da parentela, de não compactuar mais, de não ser conivente mais com as coisas erradas, de fazer aquilo que agrada a Deus, de renunciar, de sacrificar, talvez você vai ser taxado de arcaico, de retrógrado, de antigo, de agora virou Bíblia, virou aleluia. Talvez nós somos taxados dessa forma. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão facilitar, irmão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não entendem. Eu me recordo quando eu converti, muitas pessoas falavam que tinha perdido um amigo. Perdi meu amigo agora para a Bíblia, perdi agora meu amigo para a Bíblia. As pessoas falam isso, e agora o contexto vai dizer que agora fecha a porta e começa agora a derramar o azeite na vasilha, aleluia, Jesus. E o azeite começou a multiplicar, aleluia, Jesus. Começou a multiplicar, aleluia. Começou a multiplicar o azeite da viúva, começou a multiplicar. A palavra do Senhor nos fala, aleluia, Jesus, no versículo 4. Preste atenção, para te entender. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Intimidade, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele deixou a porta sobre si e sobre teus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. Oh, glória a Deus! E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda os vasos. Porém, lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então azeite parou. Deus está nos dizendo aqui tremendamente, irmãos, que quando você receber uma palavra profética, não se limita, corre atrás, se esforça, se esmera, porque o milagre é grande. O milagre é grande. Aleluia, Jesus. E o Senhor nos chama a atenção aqui nessa passagem, sabe para quê? Que os dias maus acontecem. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó, no livro de Efésios capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15, vai dizer assim: olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Aleluia, Jesus. Sabe quando Paulo ele escreveu aos Efésios para a gente tomar todas as armaduras, para que nós possamos ser prudentes, para que nós possamos não limitar, ler a palavra, andar com o escudo, com o capacete, andar com a espada, com as sandálias da preparação, todas as ferramentas, todas. É porque o inimigo ele fica rondando, ele fica pelejando, o embate é grande, e muitas vezes o Senhor não quer só salvar você, salvar a sua casa, a sua família. O Senhor quer salvar o seu colega, quer salvar o seu colega de escola, o seu colega de trabalho. E muitas vezes você precisa se armar, aleluia, ter entendimento da palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, Jesus, que aquela mulher, depois ela retornou para o profeta, e o profeta falou assim: olha, agora tem um detalhe, vai, pague o seu dívida e vive o resto
restante. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu entendo com essa passagem? Que o profeta, ele poderia muito bem falar assim: olha, vi que agora você é uma mulher rica, empresária, você tem muito azeite, todos os vasos estão cheios. Era uma especiaria, irmãos, muito importante, era de grande valor na época. O profeta poderia falar assim: olha, você deixa um pouquinho comigo aqui, pode ficar tranquilo aí, deixa uns 2, 3 potes comigo aqui, vai para sua casa, vive, vai viver sua vida, vida nova. Só que Deus, irmãos, Ele nunca vai se opor às leis. O Senhor nunca vai falar para você dar jeitinho, para você cortar caminho e pegar uma atalho. O Senhor nunca vai falar isso. O Senhor, Ele vai trazer o certo para você. Vai, paga as suas dívidas, ou seja, cumpre com os compromissos que o seu esposo fez. Cumpre com os seus compromissos, paga tudo que você deve, e depois você vai viver no restante. Ou seja, seja uma boa administradora. Não faça dívida além que você não possa pagar. Não comprometa com aquilo que você não possa cumprir. Aleluia. Seja coerente, seja cautelosa, seja serva, ou seja, sobretudo, continua na aliança, no pacto com o Senhor, porque da mesma forma que o Senhor, Ele foi com o seu marido, a partir de hoje, os seus filhos estão na sua responsabilidade. Se você for serva, Deus também vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você e vai recair nos seus filhos. Aleluia. Moço, e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A sua descendência não mendigará o pão. Aleluia. Se você for servo de Deus, você é de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Fique sobre os teus pés no seu lugar, em nome de Jesus. Nunca dá jeitinho. Nunca dá